Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor, eu sei que Tu és poderoso para fazer além daquilo que eu te peço e penso. E eu também sei que nenhum dos Teus planos pode ser frustrado. O Senhor tem poder para iluminar os olhos, para fazer compreender a Tua palavra, para dar espírito de sabedoria e de revelação. E eu reconheço isso. Por isso que em nome de Jesus Cristo eu peço a Ti, e para a Tua glória, eu peço a Ti, coisa que só o Senhor pode fazer, que é dar o entendimento, que é dar a revelação da Tua palavra. É falar com as Tuas ovelhas, é falar com a Tua igreja. O Senhor disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Só o Senhor pode falar com elas, no profundo, no íntimo, no espírito, na alma, na mente, coisa que eu não posso fazer. E eu rogo a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que a Tua palavra seja revelada, para que haja entendimento e sabedoria. E isso em nome de Jesus Cristo, em cada um que está aqui, e os que vão me ouvir e me assistir hoje e amanhã, e no tempo de Deus. Assim seja, em nome de Jesus Cristo. Quem pode falar amém? 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 E amém. Glória a Deus. Palavra muito importante hoje, podem se assentar. Muitíssimo importante essa palavra de hoje, como sempre, mas cada ministração tem uma direção, tem um objetivo, tem um foco, tem uma meta. É preciso que vocês estejam com Bíblia, papel e caneta, porque o Espírito Santo vai falar algo de suma importância, em nível mundial. Tá? É preciso saber diferenciar o pastor do apóstolo. Se quiser escrever, escreva para você nunca mais esquecer e aprender. O pastor, ele é local. O apóstolo, ele é universal. O pastor, ele fala com uma igreja. O apóstolo fala com a igreja. Pegou? O pastor é local. Eu sou pastor desta igreja, local. Mas também sou apóstolo. Então, eu sou o pastor desta, mas sou apóstolo da. Então, nesta, eu sou pastor. E da igreja, eu sou apóstolo. O pastor local, ele traz uma palavra local. Ele cuida das ovelhas locais. O apóstolo já está num nível acima do pastor, porque ele fala com a igreja universal, que está na face da terra. Pastor local, aqui. O apóstolo universal. Por isso que é gravado, é filmado, estamos ao vivo no YouTube e no Facebook. Por quê? Porque a igreja universal que está na face da terra, na Bahia, na Austrália, na China, no Japão, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Acre. Então, universal. Aonde estiver a igreja, a palavra do apóstolo, Deus, por isso que eu sempre oro, Deus faz chegar à igreja. Amém? Olha que assunto importante, hein? Você tem que sair daqui hoje entendendo esse assunto. Por favor, Jaque. Muitas igrejas, muitas, incontáveis, você não sabe numerar, nem eu, nem ninguém. Muitas igrejas, muitas. Em Apocalipse fala de 7 igrejas locais. Ainda vou ministrar sobre isso, tá? As 7 igrejas do Apocalipse, cada igreja na face da terra é uma daquela ali. Por isso que foi exemplificado 7. Na mente de Deus, ele tem 7 igrejas locais. Há 7 tipos de igrejas. E nós, ou cada uma da que está na terra, representa uma daquelas. Ou boa ou má. Ainda vou mexer nesse assunto, tá? Então, muitas igrejas, mas uma só Bíblia. Não é verdade? A Bíblia que nós usamos aqui
Não é a mesma Bíblia que o batista usa? E não é a mesma Bíblia do presbiteriano? E do metodista? E da Igreja Universal? E da Quadrangular? E da Mundial? E da Assembleia de Deus? E da Congregação Cristã? E da Metodista? E da Pentecostal? E da Renovada? Da Tradicional? A Bíblia não é uma só para todos? Então por que há tantas divergências? Efésios 4:6 diz que há um só Deus. E nós temos, a Bíblia é uma só para todos. Para mim, para você e para todos que estão na face da terra. Não é? Então por que não há o mesmo entendimento? Se a Bíblia é uma só para todos, e Deus é um só para todos, e Jesus é o mesmo Salvador de todos. Por que há anos, há décadas, há séculos, há gerações, por que há essa divergência? Divergência tal que, por vezes, um irmão não conversa com o outro, não olha para o outro, porque eu sou pentecostal, você é tradicional, porque eu sou da batista, e você é da, e eu sou do, e eu sou da. E Paulo falou assim, mas quem é Paulo? Quem é Apolo? Vocês andam dizendo aí, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Quer dizer, já era assim antes, né? Mas, na verdade, essa pregação aqui de hoje, essa ministração, ela é uma resposta de Deus para uma pergunta que eu tinha por muito tempo. Essa ministração de hoje, que vou fazer, é uma resposta que Deus me deu de uma pergunta que eu tinha há muito tempo, há muitos anos. Qual pergunta? Senhor, por que tem tantas igrejas e eles estão todos divididos se a Bíblia é uma só para todos? Não é? Essa era a minha pergunta. Eu não sei se você já pensou nisso ou já perguntou isso para Deus ou para alguém. Eu tinha essa pergunta. Você entendeu? Essa igreja, aquela outra igreja, aquela igreja, e tanta igreja, e na face da terra tem incontáveis igrejas, A, B, C, D, F, G, H, I, Z, incontáveis igrejas, mas um vai para lá, outro vai para cá, um fala que tem que fazer, o outro fala que não tem que fazer, um batiza em nome do Pai, o outro em nome de Jesus, o outro molha só a cabeça, o outro já molha tudo, o outro não molha nada. Eu falei, Senhor, a Bíblia é uma só para todos, por que cada um está indo para um lado? Não é? Por que cada um está indo para um lado? A pergunta era essa, em outras palavras, por que todos não têm o mesmo entendimento se a Bíblia é uma só para todos e o Senhor é um só para todos? Porque o Deus do Batista é o meu Deus, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus do Pentecostal é o meu Deus, que era o Deus de Paulo, e de Pedro, de Tiago e João. Porque o Jesus que morreu para me salvar é o Jesus que morreu pelo católico, pelo batista, pelo presbiteriano, pelo metodista. Quer dizer, o Jesus é o mesmo. A Bíblia é a mesma. Deus é o mesmo. E por que cada um está indo para um lado? Me dá um sinal quem está entendendo até aqui. Não está cada um indo para um lado? O presbiteriano morre defendendo as teses deles. E assim o batista, e assim o pentecostal, e assim nós. Tá bom, mas a Bíblia continua sendo a mesma para todos. E Deus o mesmo para todos, não é? E Jesus o mesmo para todos. E a minha pergunta era essa. Até que Deus me deu o entendimento e a resposta. A pergunta era essa. Apresentei ao Senhor. Senhor, está aqui as igrejas, ó. Ó quantas, ó. Cada uma vai para lá, uma vai para cá, para lá, e cada um... Senhor, eu perguntei, a Bíblia é a mesma para todos. O Senhor, Efésios 4:6, há um só Deus, Pai de todos. O Senhor é um só. Quem está entendendo? E a pergunta era essa, por que, Senhor? Diga comigo, muitas igrejas, mas uma só Bíblia. Diga assim, ó. Por quê? Essa é a pergunta. A pergunta que eu fiz a Deus. E Ele me respondeu e Ele me fez entender. Ele me deu a resposta. Na verdade, segundo a resposta que Deus me deu, e eu vou passar para vocês, não precisava e nem precisa.
de tantas igrejas assim? Diferentes não. Porque a Bíblia é uma só para todos. Deus é o mesmo para todos. Jesus é um só, o mesmo para todos. Quem está entendendo? De novo a pergunta, então por que, Senhor? Você já pensou nisso, irmão? E tem alguns que chegam a brigar, tá? Tem alguns que não concordam, com o outro não concorda e chega a brigar e discute, e nos casos extremos sai até briga mesmo. Mas a pergunta está aí. Por quê? Não sei se você já teve essa pergunta. Era a pergunta que eu tinha. Até que me veio a resposta. Diga, por quê? Por quê? Bom, presta atenção que agora eu vou começar, tá? Se Deus é um só, e é o mesmo, e é. Se a Bíblia é uma só, e é para todos, e é, por quê? Tantos caminhos. A pergunta era essa, por quê? Por que que um vê de um jeito e outro vê de outro jeito? A pergunta era essa. Quem está entendendo? Eu preciso que você entenda a pergunta para que eu entre na resposta. Você precisa perceber a diferença. A diferença é que, na verdade, não tem sentido um ir para lá e outro ir para cá, se Deus é o mesmo e a Bíblia é a mesma para todos. Você está entendendo? Para que eu entre, eu preciso saber se você está entendendo. Não tem sentido, não tem lógica, não tem coerência, é o motivo da minha pergunta a Deus. Jaque, ir para lá, outro ir para cá, outro... Você está me entendendo? Não tem sentido isso. Se Deus é o mesmo e a Bíblia é uma só, então não tem sentido. Então que cada um tenha um Deus, aí tem sentido. De você ir para lá e o outro ir para cá, porque são deuses diferentes. Que cada um tenha uma Bíblia, a sua própria, aí tem sentido. Quem está entendendo? Mas se Deus é o mesmo e a Bíblia é a mesma, por que que todos não têm o mesmo entendimento? Essa era a pergunta. Por que toda a igreja na face da terra não tem o mesmo entendimento? Se Deus é o mesmo para todos, o Espírito Santo que está no Batista está em mim, está no Pentecostal, está no Quadrangular, está no Presbiteriano. O Espírito Santo é o mesmo para todos, não é? Então por que todos não têm o mesmo entendimento? Se Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo, Jesus é o mesmo e a Bíblia é a mesma, não é? Então por que todos não têm o mesmo entendimento? Está aí a pergunta. Quem entendeu? Então eu posso trazer a resposta que Deus me deu. A verdade é o seguinte: juntando todas essas igrejas, criou-se um sistema religioso. Nesse sistema, criaram... É bom você escrever isso, hein? Juntando todas as igrejas, vou falar devagar. Juntando todas as igrejas na face da terra, criou-se um sistema religioso. Com esse sistema, criaram uma linha de raciocínio. Criaram o quê? E essa linha de raciocínio está equivocada. Graças a Deus que apareceu alguém para falar isso, ou para mostrar isso. Essa linha de raciocínio está equivocada, ou seja, errada. Como assim, pastor? Que linha de raciocínio que criaram? Nas igrejas, 99,9%. Que linha de raciocínio que criaram? Demora muito citar todas. Então entenda, nas igrejas na face da terra, juntando todas, formaram um sistema religioso. Entendeu? Nesse sistema, criaram uma linha de raciocínio que está errada, equivocada. E que linha que é essa de raciocínio que está errada, equivocada? Primeiro, é o pensar
Segundo, que é pior que pensar, anunciar que para alguém ser salvo, ele tem que fazer alguma coisa. E então criar uma linha de raciocínio. Para você, a nossa pregação vai ser essa, dizem eles. É uma alusão que eu estou fazendo. Segunda linha de raciocínio. Para você ser salvo, é isso que eles pregam, que eles anunciam todas as igrejas. Para você ser salvo, você tem que aceitar Jesus. Essa é a linha de raciocínio. Você tem que aceitar Jesus. Você tem que se batizar nas águas. E você tem que tomar a Santa Ceia. Essa é uma linha de raciocínio que, juntando todas as igrejas na face da terra, eles chegaram nessa conclusão. Se é que eu posso dizer teológica. E que está errado, equivocado. Só que descobriram agora que está errado, equivocado. Sabe, descobriram agora? Mas nisso já prejudicou a face da terra. O mundo. Prejudicou incontáveis pessoas. Os que já morreram, os que estão lá e os que estão nascendo lá. São prejudicados por essa linha de raciocínio. Pastor, você falou aceitar Jesus, mas não tem que aceitar Jesus, pastor? Para ser salvo? É, pastor, para ser salvo. É o que eles dizem. Se não aceitar, não vai ser salvo. Por favor, Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Vejamos o que está escrito e o que o apóstolo Paulo falou e deixou registrado. Romanos 11. Quem já achou, diga amém. Romanos 11, versículo 6. Vou ler, vamos ver se você entende o que está escrito. Como eu entendi, porque eu entendi como está escrito. Eu não mudei nada, eu entendi como está escrito. O Salmo 100, verso 3 diz que foi ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Como é que você entende? Eu entendo que foi ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Eu entendo como está escrito. Então vamos ver como que você entende. Romanos 11, versículo 6. Coloca o dedo no verso 6. O apóstolo Paulo disse: mas se é pela graça, o que é pela graça? Se você lê Efésios 2,8, diz assim, ó: pois é pela graça que sois salvos. Para aí. Presta atenção muito, hein? Romanos 11, 6. Mas se é pela graça, diga, o que é pela graça? Efésios 2,8. Pois é pela graça que sois salvos. Então, quando Paulo disse se é pela graça, ele está falando da salvação. Está claro aí? Só estou lendo a Bíblia. Romanos 11, 6 com Efésios 2,8. Continuando, Romanos 11, 6. Mas se é pela graça, quem tem caneta pode até sublinhar, já não é pelas obras, por atitudes humanas, para ficar mais claro. De outra maneira, a graça já não é graça. Diga, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Quem aqui já ganhou presente de aniversário? Levanta a mão quem ganhou presente. E quanto é que você pagou por esse presente, para a pessoa que te deu? Você não pagou nada? Ué. Quem já ganhou um presente, pelo menos um, já ganhou algum presente? E quanto você pagou por esse presente? Não estou entendendo, irmão. Você não pagou nada? E como que a pessoa te deu um presente? Porque ela gosta de você? Porque ela te ama? Porque dentre tantas pessoas ela te escolheu para te dar um presente? E quanto você pagou por esse presente? Então vê se você consegue entender comigo e diga: presente não se paga. Só levanta a mão quem concorda. Senão não é presente. Romanos 11, 6. Senão a graça não é graça. Fala para o seu irmão, é isso que Paulo está falando. Só quem está entendendo. Criaram uma linha de raciocínio que está equivocada. Porque presente
Presente não se paga. O nome já fala, presente. Se pagar não é presente, aí você está comprando algo. Que também não é errado comprar. Você pode comprar. Mas também saiba que não é presente. Só que está escrito, por um presente você é salvo. Pela graça você é salvo. Então não se aceita Jesus para ser salvo. Pensando que existe ovelhas e bodes, se confessa Jesus como Senhor, os que são ovelhas. Romanos 10. Todo aquele que confessar. Então, pensando nas ovelhas, as ovelhas confessarão a Jesus como Senhor. Pensando em João 10, minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Então é uma consequência seguir. Não uma decisão, uma consequência. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem e me seguem. Então é uma consequência seguir. Não porque é inteligente, porque é uma consequência seguir, porque é ovelha. Minhas ovelhas ouvem e seguem. Porque é ovelha. O presente só é dado por consequência de você ter sido escolhido. Quem não foi escolhido não ganhou e nem vai ganhar o presente, que é a salvação. Então a linha de raciocínio de pensar ou anunciar que para ser salvo tem que aceitar Jesus está errada, equivocada. Porque não é isso que Paulo pregou e ensinou. O apóstolo Paulo pregou, ensinou e está escrito para comprovar isso, que a salvação é pela graça. E graça, Romanos 11:6, se é pela graça, já não é por atitudes humanas, já não é pelas obras. Senão a graça não é graça. Então criaram uma linha de raciocínio. São os famosos 3 pontos básicos da teologia sistemática. Aceitar Jesus, se batizar nas águas e tomar a Santa Ceia. Mas você não é salvo porque você aceitou Jesus, porque o ladrão na cruz não aceitou. Você não é salvo porque você se batizou, porque o ladrão na cruz não se batizou. E você não é salvo porque tomou Santa Ceia, porque o ladrão na cruz não tomou Santa Ceia. Literalmente, ele foi salvo pela graça de Deus. Não porque ele fez alguma coisa, mas porque Jesus fez alguma coisa. Dá um sinal quem está entendendo. Bom, então entendendo que essa linha de raciocínio está equivocada. Equivocada por quê? O Espírito Santo está mandando falar. Eu ia mudar de assunto, ele está mandando falar mais um pouquinho. Equivocada por quê? Presta atenção no que eu vou falar. Não se deve pregar, ensinar ou anunciar que alguém será salvo se ele fizer A, B, C ou D. Essa linha de pensar está errada, equivocada. Se a morte e a ressurreição de Jesus, de fato, nos salvou, ou foi para salvar. Se Jesus morreu para salvar, se ele ressuscitou para salvar, e ele já morreu, já ressuscitou, então pela graça sois salvo. Então, se pela graça sois salvo, está errado fazer algo para ser, visto que você já é. Estou provando que a linha de raciocínio está errada. Quem está entendendo? Então não se deve pregar, anunciar, ensinar isso. Se deve pregar, anunciar, ensinar o quê? O que Paulo pregava, ensinava e anunciava. Por exemplo, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Diga para o seu irmão, é isso que Paulo pregava e ensinava. Algumas pessoas escolhidas por Deus descobriram ao ler a Bíblia, por exemplo eu, que Paulo não fez para ninguém e nenhuma vez apelo para quem quer ser salvo, que é o que 99,9% das igrejas fazem. Diga, por que eles fazem? Porque eles não anunciam que já está salvo pela graça. Então parece que eles não crêem no que Jesus fez
Quer morrer e ressuscitar para salvar? Se perguntar, eles vão falar que crê. Ué, se crê, então por que não prega e ensina o correto? É porque sempre, é a famosa tradição, porque sempre, então sempre fez errado. Então sempre esteve equivocado. Se é verdade que Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar. Quem está entendendo? Lucas 19:10, o próprio Jesus disse o quê? O Filho do Homem veio buscar e salvar. Veio buscar e salvar. Ele já veio, já morreu na cruz, já ressuscitou. Ué, ele não salvou? Claro que salvou. Paulo diz, pela graça sois salvos. Estou te provando o verdadeiro raciocínio. E te provando essa linha de raciocínio teológico está errada, equivocada. Isso responde a minha pergunta a Deus, porque muitas igrejas, com uma Bíblia só, cada um ia para um lado. Agora vem a resposta. Diga comigo. O apostolado de Paulo é a direção de Deus para a igreja. Para as igrejas. Romanos capítulo 1. O apostolado de Paulo é a direção. Por que de Paulo, hein, pastor? Por que não é de Pedro? Por que não é de Tiago? Por que não é de João? Por que não é de Mateus? Por que não é de Marcos? Por que não é de Lucas? Por que o apostolado de Paulo? Porque em 1 Coríntios 3:10, Paulo disse, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. Olhem para mim. Foi aí, exatamente aí, que eles se perderam. Foi aí, em 1 Coríntios 3:10, que 99,9% das igrejas na face da terra se perderam. Por quê, pastor? Porque Paulo disse em 1 Coríntios 3:10, vou citar de novo, pus eu o fundamento e outro edifica sobre ele. Onde que eles se perderam? Não edificaram sobre o fundamento que Paulo colocou. 99,9% das igrejas na face da terra estão erradas, equivocadas. Por quê? 1 Coríntios 3:10. Porque não edificaram a igreja com o fundamento que Paulo colocou. Só levanta a mão quem está entendendo o que eu estou falando. Por isso a resposta, o porquê, cada um foi para um lado. Está começando a entender a resposta? Por que que um manda batizar a cabeça, o outro batiza o corpo inteiro, quando na verdade nós já fomos batizados? Romanos 6:3. Então por que que um manda batizar a cabeça, o outro batiza o corpo? Por quê? Porque não estão edificando sobre o fundamento que Paulo colocou para a igreja. E então cada um foi para um lado. E então Deus é o mesmo? Ó a resposta. E então Deus é o mesmo? Jesus é o mesmo para todos? A Bíblia é uma só para todos, mas cada um foi para um lado. Como é que vai ter o mesmo entendimento? Então diga comigo. Foi importantíssima essa frase quando Deus me revelou a graça. Diga, o apostolado de Paulo é a direção de Deus para a igreja. O que eu falei? Onde está a igreja? Na face? Mas um vai para lá, outro vai para cá, um vai para lá, outro vai para cá, e passam longe do apostolado de Paulo.
Então um batiza a cabeça, o outro batiza o corpo inteiro, um manda subir no monte, o outro faz fogueira santa, o outro põe um boneco na igreja, o outro coloca a arca da aliança, da lei da igreja no Novo Testamento, na nova aliança, colocar a arca da... Você vê que bagunça? Está percebendo que bagunça? Por quê? Por quê? Porque há anos, há décadas, há séculos e gerações se perderam. Diga, quando? Quando não edificaram a igreja sob o fundamento que Paulo colocou. 1 Coríntios 3,10. Esse foi o erro das igrejas na face da terra. 99,9%. Deus me deu esse entendimento. O que eu tenho a ver com isso? Eu estava lá, você estava lá. Como? O que eu tenho a ver com isso? Você estava lá, minha irmã, meu irmão. Eu estava lá. Meu pai morreu nesse equívoco, nesse engano, nessa falsa linha de raciocínio espiritual. Você estava lá, eu estava lá. Graças a Deus, diz Efésios 1,4, que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo e em amor nos predestinou. Efésios 1,11, segundo o seu propósito. E estamos aqui em graça e debaixo do apostolado. Não tem erro doutrinário, não tem bagunça, não tem divergência e todos têm o mesmo modo de pensar. Porque recebemos a direção de Deus para a igreja. Qual é a direção de Deus para a igreja? Qual é a direção de Deus para a igreja? O batista nem sabe disso. O batista nem sabe disso, o presbiteriano não sabe disso, o metodista não, tem uns que nunca nem ouviu a palavra apostolado. Mas quantos anos já passou? Anos, décadas, séculos e gerações, Deus me disse. Não sabe, irmã? A senhora sabia de apostolado? Você sabia de apostolado? Nunca te falaram? Porque nem eles sabem. Então o erro não foi a semana passada. Se perderam lá atrás. Lá atrás se perderam. E como não tinham direção, criaram uma linha de raciocínio. Juntaram-se, vamos todos pregar isso. O quê? Você precisa aceitar Jesus para ser salvo. Você precisa se batizar, senão você não será salvo. Ou seja, não conhecem a graça de Deus que há em Cristo. Porque quando você prega algo para a pessoa fazer, para ele ser, você não conhece a graça. Você não conhece a graça. É porque se o presente já me foi dado, como eu vou querer pagar se o presente já foi dado? Então não conhece o presente. Você está me entendendo o que eu estou falando? Está compreendendo o meu raciocínio espiritual? O apostolado é o quê? É bom você escrever no seu caderno. A em maiúsculo, igreja em maiúsculo, é a igreja de Cristo que está na face da terra. Essa igreja precisa receber o apostolado. As, no plural, igrejas, em minúsculo, no plural, precisa estar debaixo do apostolado. Aí, de fato, estarão recebendo a direção de Deus para a igreja. Imagine todas as pessoas recebendo o apostolado. Por que você acha que eu fiz essa canção? Por que você acha que eu fiz? Porque eu entendi a direção de Deus para a igreja. Que até hoje não estão seguindo. É ou não é verdade? Paulo mandou alguém fazer fogueira santa? Estão ensinando isso. Paulo mandou alguém subir no monte para Deus abençoar? Estão ensinando isso. Paulo colocou a arca da aliança, e colocou dentro da igreja, em Corinto, em Roma, na Gálacia. Colocou?
mas estão fazendo isso. Estão longe ou não estão longe da direção de Deus? Quem está entendendo o que eu estou falando? Romanos 1, versículo 5. Pelo qual, olha a diferença, hein? Nós podemos ler Romanos 1, 5. Porque de fato, digam todos, recebemos a graça e o apostolado. Romanos 1, 5 tem na Bíblia Batista? Romanos 1, 5 tem na Bíblia da Assembleia de Deus? Mas eles não podem falar esse texto. É ou não é verdade? Porque eles ainda não receberam a graça e o apostolado. É ou não é verdade? Cadê os que estão entendendo? Tem alguém aqui que está percebendo que essa pregação, que essa mensagem não é somente para a igreja local? Você consegue diferenciar a mensagem de um apóstolo? Ela é para a igreja que está na face da terra. Não importa a sua cidade, não importa a denominação, não importa o estado, não importa o país, não importa a língua. Essa mensagem é para a igreja na face da terra. Receber a graça e o apostolado não é para mim, para você, é para a igreja de Cristo na terra, esteja onde estiver. O Espírito Santo também me respondeu. Eu perguntei para ele, por que existem tantas denominações? Ele falou, essa é fácil. Se você for ler Apocalipse, ó, Laodiceia, Tiatira, Filadélfia. Pegou? Pegou? Lá ele só deu 7 nomes. Esmirna, ele só deu 7 nomes. Mas os homens criaram incontáveis. Então preste atenção no que eu vou te falar, que você já ouviu aqui várias vezes. Por isso que você já ouviu eu falar que o MGA não é mais uma igreja evangélica na face da terra, vírgula. Porque nem precisa de mais uma igreja na face da terra. Você consegue entender isso? Para que mais uma, irmã? Para que mais uma? Você vai fazer o que ele está fazendo há décadas? Ou eu vou abrir uma igreja? Para quê? Está fazendo o que ele está fazendo há séculos. Então vai lá, para que abrir outra? Quem entendeu? Mas o MGA não é mais uma igreja. O MGA é um mover de revelação de Deus na face da terra. Para quem foi chamado, escolhido, predestinado. Ô Mário, o MGA não é mais uma igreja não, irmão. É um mover de Deus na face da terra, como foi o mover de Deus com Moisés na terra, como foi o mover de Deus com Davi na terra. Um dia esse mover vai cessar, porque o de Moisés cessou, o de Davi cessou, o de Isaías cessou. Mas por enquanto o mover está aqui. E deixa eu deixar isso bem explicado. Não adianta você falar, mas na nossa igreja nós falamos em línguas, nós dançamos no Espírito e profetizamos. Não é disso que eu estou falando. Estou falando mover de revelação da palavra de Deus para a terra. Não é uma igreja local falar em línguas e sentir a presença de Deus. É um mover de revelação para a terra. Deus está falando com a terra através desse ministério. Deus está falando com a terra através deste ministério. Presunção não, soberba não, autoridade de profeta para anunciar, para falar. Deus está falando com a terra através deste ministério. Quer a prova? É só acompanhar os ensinos da Bíblia.
é só acompanhar os ensinos da Bíblia. Não é o MGA que não batiza em águas, porque em Romanos 6,3, isso é para a igreja na face da terra. Não é mais para batizar em águas, porque já fomos batizados em Cristo. A igreja na terra tem que entender isso. Vocês lêem Hebreus 2,14 e diz que o diabo foi aniquilado. Mas o diabo não foi aniquilado aqui no MGA. O diabo foi aniquilado na cruz. Essa palavra de Hebreus 2,14 é para toda igreja na face da terra. Tem alguém entendendo o nível que eu estou falando aqui? Pastor, eu sou japonês e eu estou no Japão. É para você também. Japonês, chinês, inglês, alemão, russo, espanhol. Você não está percebendo que é uma palavra para a igreja de Cristo? Quem é a igreja? Quem é a ovelha que foi comprado pelo sangue de Jesus? Esteja onde você estiver, fale a língua que quiser. Essa palavra é para a igreja de Deus na face da terra. Não é difícil entender isso. Olha para Romanos 1,5. Paulo pôde falar: recebemos a graça e o apostolado. Como é que uma igreja batista vai falar isso, Mário? Se eles não recebem a graça e nem o apostolado, como é que eles vão falar isso? Como é que uma igreja Assembleia de Deus, Deus é amor, congregação cristã no Brasil, como que ele vai ler Romanos 1,5? Como? Se eles nem sabem o que é apostolado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora, quando você entende que você foi escolhido antes da fundação do mundo, que você foi predestinado, segundo o propósito de Deus, que você já foi batizado em Cristo na sua morte, que você já é uma nova criatura, que já foi reconciliado com Deus. Quer dizer, quando você está entendendo a graça e recebe esses ensinos de Paulo, isso se chama apostolado. 1 entende, 2 entende, 10 entende, 50 entende e 1000 entende. Logo, a Bíblia é a mesma. Se todos ouvirem, todos vão entender e todos vão receber a graça e o apostolado. E então essa mensagem aqui não vai ter mais sentido. Porque não vai ser mais muitas igrejas. Vai ser uma igreja. E vai cumprir João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim convém agregá-las também, e haverá um só pastor e um só rebanho. Jesus falou. Entendeu? Entendeu? Entendeu porque que ele falou que haverá um só rebanho e um só pastor? Por que ele falou em João 10,16 que haverá um só rebanho? Por que ele falou? Vendo já longe. Um só rebanho. Porque a igreja é uma só. A igreja é uma só, irmão, irmã. Você que me assiste, a igreja de Cristo é uma só. Por isso que a Bíblia é uma só. Porque a igreja é uma só. O ensino de Deus aqui tem que ser para todos, porque Deus é o mesmo e a Bíblia é uma só. Está claro ou não está claro? Se eu for o único que entendo isso, eu vou pedir a morte a Deus. E não estou brincando. Se eu for o único que entendo isso que eu estou falando, eu vou pedir a morte, porque não tem mais sentido viver. Porque Deus é o mesmo para todos, e a Bíblia é uma só para todos, como que só eu entendo? Não aceito isso. Se eu for o único que entendo isso, eu vou pedir a morte. Porque não tem mais sentido viver. Não tem mais sentido, não tem mais lógica viver. Vocês acham que Jesus morreu na cruz só por causa de nós aqui, irmão? Pelo amor de Deus, vocês acham que ele morreu só por causa de nós aqui? A igreja dele está na terra, e ele morreu por todos que estão na terra, que são ovelhas. Se eu entendi, e você também, eles também precisam entender, porque ele é o mesmo para todos, e a Bíblia é a mesma para todos, a palavra é a mesma para todos. Não tem outra Bíblia. Romanos 1,5. Pelo qual recebemos a graça
Recebemos quem? Isso é a igreja falando. A igreja precisa falar. Recebemos. Paulo não disse eu recebi. A igreja no tempo de Paulo tinha recebido. Mas Paulo morreu, não? Aí cumpriu Atos 20 e 29, né? Sei que depois da minha partida entraram no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Tinha que lembrar desse texto. Então quer dizer, Senhor, que no tempo de Paulo a igreja, Roma, Corinto, Galácia, Éfeso, Tessalônica, Filipe, blá, 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 blá. Então a igreja e até os hebreus receberam a graça e o apostolado. Por isso está escrito recebemos, sim. Diga comigo. Diga, o texto está falando deles. Diga, não de nós. Eu não falei para vocês que a primeira interpretação é a da letra. O texto está falando deles. Recebemos quem? Paulo, Tito, Filemão, os romanos, os coríntios, os efésios. O texto está falando deles, não está falando de mim, não tinha nem nascido. Agora eu posso falar que eu recebi a graça e o apostolado. E se você recebeu também, então nós podemos falar, recebemos a graça e o apostolado. Por amor do seu nome. Para a obediência da fé. Faz assim, ó, entre todos os gentios. E o que nós somos? Está percebendo que estamos em linha? Se nós somos gentios e recebemos a graça do apostolado, então estamos em linha. O que aconteceu com Paulo, como foi com Paulo no tempo dele, está sendo também no nosso tempo conosco. Igualzinho. Igualzinho conosco aqui. Porque tem gente aí fazendo sacrifício, pagando preço, colocando arca da aliança na igreja. Arca da aliança é da lei. Romanos 6,14 diz que não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Estão errados ou não estão errados? Ou só eu que estou percebendo isso? Vou ter que pedir a morte? Se só eu que enxergo isso? Eu não posso ser o único no mundo que entende, que enxerga isso aí. Você não tem uma Bíblia igual a minha? A Arca da Aliança é da lei. Não existe Arca da Aliança na Nova Aliança, no Novo Testamento. Não existe. Mas estão colocando. Estão colocando ou não estão? Você vê até na televisão, quando você muda de canal, você vê lá, a Arca da Aliança vem aqui tocar na arca. E as pessoas vão lá, e se ajoelha e toca na arca. Não é verdade? Você quer mais apostasia que essa? Você quer mais apostasia que apostasia? Tiraram Cristo e deram para a igreja uma arca. Ou não é isso que o Espírito Santo me falou? Está vendo, Marcos? O que foi, Senhor? Olha lá. Tiraram Cristo. Não, depois não quer que fale que é a igreja da lei, né? Tiraram Cristo e colocaram a arca. Ao invés de levarem as pessoas a Cristo, levam as pessoas a tocarem na arca. Dá um sinal quem está entendendo. Agora dá um sinal se você está ouvindo Deus te ensinar e falar com você. Muitas igrejas. Mas a Bíblia é uma só. Não era para ter muitas igrejas assim, não. E eu digo para vocês, nós não somos mais uma igreja. Graças a Deus. E não podemos ser. Eu me recuso a ser mais uma. Porque o mundo não precisa de mais uma igreja. Já não tem bastante? Lembra de uma perto da sua casa? Na sua rua, na rua de trás. Está lembrando? Está lembrando? Precisava de mais uma? Mas precisava de um mover de Deus na terra. Isso precisava. Está claro aí? Mais uma não precisava, mas do mover precisava. Porque Deus usa homens para falar com homens.
Ah, então Deus só fala aqui. Olhem para mim. 99,9% das igrejas estão equivocadas nessa antiga e ultrapassada e errada linha de raciocínio. Ah, então Deus só fala aqui. Então olhe para mim. Já falei isso, já vou falar de novo. Sai aí procurando. Cadê? Perto da sua casa. Sai procurando aí e vai lá ver se Deus está falando lá. Ah, Deus falou sim. Falou que eu vou casar com a Maria e que o Joãozinho... Ah, para de besteira, eu tenho mais o que fazer. Eu estou falando se Deus está falando a palavra revelada. É isso que eu estou falando. Vai lá ver se Deus está falando alguma coisa. Vai lá ver se Deus está falando alguma coisa. Vai lá, vai lá ver se Ele está falando. Tem uma igreja perto da sua casa, vai lá ver. Pega a sua Bíblia e vai lá ver. Porque se Deus está falando, Ele tem que falar que você já é salvo. Não que você vai ser. Porque se falar que você vai ser, não é Deus falando, é o homem. Se falar que o diabo está na sua vida, não é Deus falando, é o homem. Porque ele aniquilou o diabo quando ele morreu. Como é que ele vai falar que o diabo está na sua vida? Então não é ele falando. Vamos ter discernimento aí? Vamos ter discernimento um pouquinho? Vamos ter discernimento? Quando Deus fala com a igreja, é bom você escrever isso. Quando Deus fala com a igreja, Ele fala o mesmo que Ele falou com Paulo. Como é que com Paulo Ele fala que aquele povo do tempo de Paulo era salvo, e para vocês Ele fala que você não é? Ele fala que é Deus falando. Como é que com o povo do tempo de Paulo, Deus disse, vocês foram reconciliados em Cristo, justificados. Aí com o povo de hoje, do século 21, Ele não fala isso. Fala que o diabo está na sua vida, que lá fora tem um demônio te esperando. Que Deus que é esse, hein? Não é o da Bíblia. Não é o da graça e nem do apostolado. Por isso que 99,9% das igrejas estão equivocadas. Marcos Gomes, tenho autoridade de Deus para falar isso. Até que me prove o contrário. Mas no momento, equivocadas. Quem? 99,9% para não falar todas. Para não falar todas. Vai lá ver. Domingo vai ter batismo para quê? Para quê? Se Deus disse para Paulo aqui, em Romanos 6,3, que eu já fui batizado. Se Deus disse para Paulo em Efésios 4,5 que há um só batismo. Se Deus disse em Efésios 2,8 que eu já sou salvo pela graça, para que mesmo? Vai lá ver se Deus está falando. Não. Sabe quem fala lá? O sistema. Quem é o sistema? Por favor, 1 Timóteo 4. Você vai ver quem é o sistema. 1 Timóteo 4. Vai lá, irmão. Não é perto da sua casa? Vai lá. Vai lá permitir eles jogarem cocô na sua mente. Porque é o que eles têm. Eles não têm outra coisa. Preenche o tempo com um monte de coisa. Com coral, mocidade, piano, violão, teclado, música, oração. Preenche o tempo com um monte de coisa. Mas na hora da palavra, eu quero ver se Deus está falando. Ou se é um coach que está lá. Ou se é um psicólogo que está lá. Com palavras de pensamento positivo. De autoajuda. Que a igreja hoje é isso. A igreja hoje é autoajuda. Quero saber se Deus está falando lá. Vai lá, irmão. Grava e me traz. Eu quero saber se Deus está falando lá. Porque se Deus estivesse falando lá, o Brasil não estava do jeito que está. Os crentes não estariam do jeito que está. Estavam todo mundo feliz, reinando em vida. E não com a cara feia, carrancudo. E só falando do inimigo e do diabo. Então Deus não está falando lá.
1 Timóteo 4. Quem é que fala lá? Quem já achou 1 Timóteo 4? Quem que fala lá? 1 Timóteo 4, versículo 1. Está aqui quem fala lá. Tinha sido revelado a Paulo. 1 Timóteo 4, 1. Mas o Espírito Santo, maiúsculo Espírito Santo. Mas o Espírito, 1 Timóteo 4, 1, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, ou seja, desviarão da fé. Fé em quem? Em Cristo. Dando ouvidos a espíritos enganadores. Para aí e diga bem forte. Quem são os espíritos enganadores? Vamos continuar lendo o texto. 1 Timóteo 4:1. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Diga, quem são os espíritos enganadores? Que provém a doutrina de demônios. Diga, quem são? Versículo 2. Pela hipocrisia do diabo, pela hipocrisia dos demônios do inferno, pela hipocrisia de quem? Prova o contrário do que eu estou falando. Estou com a Bíblia aqui, ó. Prova o contrário do que eu estou falando. 1 Timóteo 4:1. O Espírito Santo revelou a Paulo que nos últimos tempos alguns desviarão da fé em Cristo. Porque já foi provado que se eles não fizerem campanha e correntes e fogueiras santas e sacrifícios, não tem como comprar rede de televisão. Né? Não tem como comprar rede de rádio. Não tem como construir um templo com um valor incalculável. Não tem como! Como é que você vai? Como que você vai? Ou você não está percebendo que nem de oferta eu não estou falando aqui? Eu pedi oferta para alguém? Eu pedi o dízimo para alguém? Como é que vai construir um templo daquele tamanho? Porque eu estou pregando a Cristo. Cristo não dá dinheiro, irmão. Cristo dá entendimento e salvação. Cristo não dá dinheiro. Segundo Tessalonicenses 3, Paulo diz, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então o sistema descobriu aí uma brecha, né? Cristo não dá dinheiro. Aí como é que você paga o aluguel? Como você compra microfone? Como você compra... Ofertas voluntárias, movidas e tocadas pelo Espírito Santo, assim como foi com Davi, 1 Crônicas 29. Quem sou eu e quem é meu povo para dar ao Senhor alguma coisa voluntariamente? Tudo provém de ti. Foi o que Davi disse. Davi falou, quem sou eu e quem é o meu povo para dar a ti alguma coisa voluntária? Ele diz, tudo provém de ti. Davi falou, apenas devolvemos o que veio das tuas mãos. Num lugar onde se usa e se crê, se prega e se ensina a Bíblia, a palavra de Deus, é diferente. Aqui não tem ninguém manipulando ninguém, ninguém induzindo ninguém. Você quer dar, você dá. Você não quer, você não dá. Você continua abençoado, você continua salvo, não perde sua salvação. Então, irmão, não tem problema não. E como que você vai viver? Não tem problema não, irmão. O Espírito Santo levanta outras pessoas. Porque a obra é dele, não é minha. Não tem problema não. Por isso que Paulo disse em Filipenses 4, não que eu procure as suas dádivas. O que é seu, irmão. Não estou procurando nada seu não, irmão. Você pode ser trilionário, para mim não muda nada. Eu continuarei sendo um pregador da palavra de Deus. Não procuro o que você tem. Agora, Provérbios 3:6. Se você reconhece a Deus na sua vida. Provérbios 3:9. Se você serve a Deus e deve honrar a Deus com suas primícias, isso é com você, não é comigo, irmão. Você tem o Espírito de Deus, que Ele fale com você. Não sou eu que tenho que falar essas coisas. Você tem uma Bíblia.
E por que eu não falo? Ou quase não falo? Para que você não seja induzido por mim. Porque o verdadeiro crente, ele deve ser guiado pelo Espírito Santo. Você não percebe essas coisas, irmão? Mentira que você não percebe essas coisas, né? Você não percebe essas coisas, irmão? Por que sempre tem gente aqui? Porque a grama é verdinha. Se fosse pasto seco, você já tinha ido embora ou voltado de onde você veio. Aqui ninguém pega no seu pé. Aqui ninguém fica te beliscando. Aqui ninguém fica te forçando. Aqui você... Por quê? Porque eu penso que vocês estão sendo guiados pelo Espírito Santo. Por isso que eu falo glória a Deus pela sua vida. Vamos terminar com 1 Timóteo 4, que eu tenho mais um texto que é chave de ouro. 1 Timóteo 4, 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Fala assim. É assim que está no sistema religioso? Diga, homens hipócritas que falam mentiras. Fala para o seu irmão, estão pregando e ensinando o que para o povo de Deus? Se são hipócritas e falam... Está pregando e ensinando o quê? A minha pergunta é essa. Por que estão falando mentiras? Por quê? Verso 2. Porque tem cauterizada a própria consciência. Entendeu, Rosália? A mente está cauterizada na mentira, no engano, na ganância. Tem o povo de Deus como ovelhas para ir para o matadouro arrancar a lã delas. Por isso, Deus lá do céu, Jeremias, vem aqui. Pois não, Senhor. Jeremias 3,15, dar-vos-ei pastores que vos apacentem com sabedoria e com verdade. Glória a Deus. Por quê? Romanos 9,33, quem nele crer não será confundido. Tem o povo que está ouvindo mentiras por aí, que é 99,9%. Mas tem o povo de Jeremias 3,15. Tem o povo de Jeremias 3,15. É os dois lados da moeda, abençoado. Vamos terminar com Filipenses capítulo 2. Cadê o tema, Jaque? Diga comigo. Agora eu entendo. Porque há muitas igrejas. Mas a Bíblia é uma só. Para todos. Agora você está entendendo. Por quê? 1 Coríntios 3,10. Não edificaram e nem estão edificando a igreja sobre o fundamento que Paulo colocou. Só levanta a mão quem está entendendo de verdade. Não estou falando com criança. Quem está entendendo de verdade? Fala para o seu irmão. Por isso que as igrejas estão assim. Não tem o que fazer. E agora? O povo está indo embora. O que nós vamos fazer? Já sei. Vamos pintar as igrejas de preto. Não tem revelação. Você tem que fazer alguma coisa para prender as pessoas. Uma leva pinta de preto, a outra leva pinta de cinza bem clarinho. A ignorância é tanto que um dia perguntou, por que a igreja de vocês é tudo azul clarinho, cinza bem clarinho, sabe? Bem clarinho. Por quê? A ignorância é tanta que a resposta foi essa. É que na volta, quando o Senhor vir, para ele saber qual é a verdadeira igreja. Espera um pouquinho que eu vou procurar aqui onde está escrito na Bíblia,
que a verdadeira igreja é pintada de cinza bem clarinho, com uma plaquinha escrito homens e do outro lado escrito mulheres. Deixa eu procurar aqui, onde é que está na Bíblia que a igreja de Cristo é uma... Homens, 1 Timóteo 4,2, homens hipócritas que falam mentiras, que têm a mente cauterizada. Quem está entendendo? É sério esse assunto? Você estava lá um dia, hein? Ouvindo homens hipócritas que têm a mente cauterizada, que falam mentiras. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Que Ele me escolheu antes da fundação do mundo. E me predestinou segundo o seu propósito. Diga bem forte, quem nele crê não será confundido. Vamos terminar com Filipenses 2. Muita atenção. Porque Filipenses 2 sela e fecha a resposta que Deus me deu do porquê muitas igrejas. Aí eu ouvi um hipócrita, não pode ser outra coisa, eu ouvi um hipócrita falar assim: é melhor abrir uma igreja na esquina do que abrir uma casa de prostituição. Ué, mas essa casa aqui é de prostituição carnal, e essa aqui é de prostituição espiritual? Qual que é a pior? A espiritual. Pegou, Elaine? Doeu essa, né? Essa casa aqui é de prostituição carnal. Essa aqui é de prostituição espiritual. Eu acho que essa é pior. Vou falar de novo. O MGA não é mais uma casa de prostituição espiritual na terra. Quem tem temor a Deus? Não é. Pode ter certeza. Porque aqui nós não adulteramos a palavra de Deus. Filipenses 2:2. Para fechar e selar com chave de ouro essa pergunta aqui, ó, muitas igrejas, mas uma só Bíblia. Está aqui, ó. Não é para ter tantas igrejas assim. A Bíblia é a mesma para todos. Então está aqui, ó, Filipenses 2:2. Vamos ficar de pé. Filipenses 2:2. Com a Bíblia aberta, todos, por favor. Diga comigo, Filipenses 2:2. Digam, Filipenses 2:2. O apóstolo Paulo disse: completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar. E eu perguntei para Deus: como, Senhor, que vai ter o mesmo modo de pensar se um batiza a cabeça, o outro batiza o corpo inteiro, um faz isso, o outro faz aquilo, um vai para lá, como é que vai ter o mesmo modo de pensar? E ele me respondeu assim: se todos, Romanos 1:5, receberem a graça e o apostolado, então todos vão ter o mesmo modo de pensar. Se todos receberem a graça e o apostolado, todos terão o mesmo modo de pensar. Todos quem? Esses 99,9% que eu falei, que estão equivocados na sua enganosa linha de raciocínio equivocada. Porque presente não se paga. Primeiro texto que eu li, Romanos 11:6. Se é por graça, não é por obras. Se não há graça, não é graça. Então, se para ser salvo tem que fazer alguma coisa, essa linha de raciocínio está equivocada, anulando a morte de Jesus, anulando a graça de Deus. E nisso foram abrindo igrejas, e abrindo igrejas, mas todas fazem a mesma coisa. Todas estão com a mente cauterizada por homens hipócritas que falam mentiras, porque não fala a verdade. Qual é a verdade? Pela graça sois salvos
por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Essa é a verdade, não há outra. A verdade, a verdade que vocês ouvem aqui é a verdade que a batista tem que ouvir, que a presbiteriana tem que ouvir, é a verdade que o pentecostal tem que ouvir, o japonês, o chinês, o alemão, o russo. A verdade, ela é uma só para todos, para toda a igreja. Infelizmente, homens hipócritas que falam mentiras não têm falado para a igreja de Cristo na face da terra. Por isso está lamentavelmente equivocada e fracassada essa teologia tradicional. Então o Espírito Santo diz pela boca de Paulo: completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar. Diga comigo, como toda a igreja de Cristo na terra terá o mesmo modo de pensar? Diga isso. Se toda a igreja de Cristo na face da terra receberem de fato, de verdade, Romanos 1,5, então terão o mesmo modo de pensar. Está claro? Ou não está claro? Obrigado por me explicar e me ensinar e me fazer entender, Senhor. É o que precisa acontecer. Você entendeu mesmo? É o que precisa acontecer. Você entendeu mesmo? É o que precisa acontecer com toda a igreja de Cristo na face da terra. Aconteceu o quê? Romanos 1,5: receber a graça e o apostolado. Então cumprir-se-á Filipenses 2,2. Só quem entendeu. Permaneça com a mão levantada. Só quem entendeu. Senhor Jesus, o ressuscitado, aqui está, Senhor, homens e mulheres que o Senhor deu entendimento. E isso porque está escrito que a fé vem pelo ouvir. Os teus outros incontáveis filhos não estão entendendo porque não estão ouvindo, Senhor. Para a tua glória, ó Rei dos Reis, faça-os de um modo ou de outro ouvir a tua graça, o verdadeiro evangelho do Cristo ressuscitado, que foi revelado a Paulo. O fundamento que Paulo colocou na igreja, lamentavelmente foi tirado. Não é pregado, não é ensinado, não é falado. Como, Senhor, terão o mesmo modo de pensar? Pai, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo, Senhor, antes de eu partir, me conceda essa graça de ver a tua igreja na terra recebendo a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. E assim seja, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo, segundo a sua vontade. Amém. 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 Graça e paz. Vão com os anjos de Deus e até quarta-feira.